faz a tabela para a Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impulsivo no demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, é isso mesmo, está no ar mais um episódio do nosso podcast Corneta 7, apresentado por mim, Rafael Corneta. Nesse episódio, estamos com a participação novamente do nosso glorioso Thiago e do Marcos, que também participou no podcast passado, no episódio 6. Hoje a gente vai falar da era barroca, que começou com derrota lá no Morumbi no sábado, e as perspectivas para os próximos jogos contra Bahia e Fortaleza, respectivamente. Vamos dar também um giro pelo basquete e falar mais uma vez do personagem aí político do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, que aprontou algumas das suas durante a semana. E aí, rapazes, Thiago, Marcos, tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo, Rafael. Graças a Deus. Tranquilo aqui também, de boa. Graças a Deus. Então vamos começar. Vamos falar sobre o jogo de sábado. O Botafogo foi a São Paulo para jogar no Morumbi e acabou perdendo. Eu até postei no meu Twitter, eu falei, jogamos como nunca, perdemos como sempre. É por aí, Thiago? Ou não? Você acha que... O que você pode falar para a gente desse início de trabalho do Barroca com quase 80% de posse de bola no segundo tempo, mas sem muita objetividade? Cara, o que eu penso vai até um pouco de encontro com o que o Brownie postou lá no Instagram dele, Brownie Fogo. A gente nunca pode estar feliz e contente com uma derrota, né? O Botafogo não pode entrar para não perder e a gente achar que tá ok a derrota. Mas sendo um pouco mais racional, colocando um pouco de lado esse momento conturbado, que a pressão é muito grande para a gente conseguir algum resultado, eu acho que é um desempenho que é animador, porque o Barroca teve 10 dias só para treinar, 10 sessões de treino para treinar o time, e o time, de certa forma, assimilou. A gente pode ver uma proposta, teve uma saída de bola muito boa, muito qualificada esse primeiro terço, mas, como eu postei hoje até lá no Botafogueando, o problema foi ali no terço final, né? A gente, se pegar o mapa de calor, pode perceber isso muito bem. A gente ocupou muito a faixa central, e observando o jogo, a gente vê que a gente não foi eficiente no terço final por alguns fatores. Dentre eles, a péssima partida do Rodrigo Pimpão, que talvez tenha sido uma das suas piores com a camisa do Botafogo, com péssimas tomadas de decisão, e outros a falta de referência, né? Ali o Eric, eu acho que ele perde muito jogando ali na frente, porque ele joga de costas e ele perde o que ele tem de melhor, que é o drible, que é botar a bola na frente e ganhar na velocidade. E além disso, a gente tem algumas manias, alguns cacuetes dos últimos anos, né? Dos últimos anos de futebol reativo, uns lançamentos forçados no meio do nada, um cruzamento aleatório para ninguém na área. Então, assim, é animador, a gente teve uma boa evolução, mais aproximação, mas ainda é começo de trabalho. É uma pena que o Barroca está começando contra o São Paulo no Morumbi e não contra o Macaé no Newton Santos, né? Marcos, depois que saiu a escalação, a gente ficou... Na verdade, já tinha sido noticiado isso durante a semana, o Cícero de ponta, o Eric no meio. Como você enxerga essa escalação do Botafogo? Na minha visão, ele escalou errado, né? Ele não, como o Thiago falou, ele não precisava ter colocado o Eric de ponta não, de centroavante, se a gente tinha o Igor Cássio no banco. Como você enxerga essa primeira escalação do Barroca contra o São Paulo? Eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que o Eric de centroavante, ele acaba perdendo muito do que ele tem como principal característica, e isso acaba prejudicando o jogo coletivo como um todo. Principalmente a gente pensando que era a primeira partida de um novo modelo de jogo que o Botafogo estava começando, que os jogadores eles ainda são um pouco viciados, como o Thiago falou, os cacuetes, né? São um pouco viciados naquele cruzamento na área, aquela bola jogada na área, para achar alguém no desespero, porque não sabe mais o que vai fazer com a bola. Procuram sempre uma referência. E o Eric, ele não é esse jogador. E aí, mas como é que você faz? Você vai tirar o Eric do time? Não. O Cícero poderia ser a opção para não começar esse jogo,
E aí a gente jogar ali com o Eric, né? Pela direita. Já que o Cícero, em tese, seria aquele jogador que teria mais liberdade. Né? Seria um jogador que não precisaria marcar tanto, e sabemos que marcar também não é lá o maior tributo do Eric. Pelo contrário, é um jogador que não marca tão bem. Então, acho que nesse ponto a escalação poderia ser melhor. Mas, por outro lado, eu acho que com o Pimpão ele tentou ter aquele jogador ali que iria ajudar no ataque, mas que também ajudaria na marcação, fazer cobertura, coisa que ele não fez. E a gente pode botar muito na conta do senhor Rodrigo Pimpão os 2 gols que o Botafogo tomou. Não exclusivamente na conta dele, mas com uma grande participação assim, enorme. Talvez a maior responsabilidade. O lance do Pimpão no segundo, tudo bem que quem errou o passo foi o Eric, mas o jogador não chegar na bola, botar a mão na cintura e assistir o outro time fazer a jogada do gol é uma coisa que, meu Deus do céu, era para chegar no vestiário, era para ter cobrança muito forte em cima dele, porque isso não é postura, é displicência, é muito complicado isso para mim. Isso, para mim, que já defendi o Pimpão em várias oportunidades, dói lá dentro, parte o coração. Olha, é inadmissível, até porque o Pimpão, que tem, vamos dizer, na sua maior virtude, ser um jogador que é dedicado, que não tem vaidade, para mim isso é de uma vaidade tremenda, entendeu? Tá cansado. Meu amigo, você tá dentro de campo, você corre, você dá o teu jeito, entendeu? Não tem essa. Tá dentro de campo, o time tá perdendo, o time, enfim, que vive num cenário que precisa de resultado, não tem como parar e botar a mão nas cadeiras e ficar esperando ver o que vai acontecer no baile. Só uma observação, você falou muito bem do passe, né, do Eric, que o Eric errou o passe. Eu posso estar sendo um pouco Caxias, né, mas o Eric também não vem fazendo boas partidas há um tempo. Inclusive contra o Juventude, no empate em 1-1 aqui no estádio Newton Santos, o Eric não foi bem. Ele bateu aquele pênalti lá, fez o gol, mas o Eric mesmo ele não foi bem. Então assim, eu acho que o Eric também não vem bem em algumas partidas. Coincidentemente, desde que o Diego Souza entrou no time, o Eric parece ter ficado um pouquinho deslocado. Tem que se recuperar. Se a gente perder o Eric aí, meu amigo, já era. Eu vejo essa queda do Eric também muito relacionada, além do time que era com o Zé Ricardo, porque a chegada do Diego Souza fez com que ele deslocasse um pouquinho o posicionamento do Eric, tentando jogar um pouco mais ali atrás, um pouco mais centralizado. Há quem diga que esse é a melhor posição para ele, mas eu não concordo. Eu acho que ele perde muito por ali. Eu acho que realmente o lugar dele é na ponta. Mas eu acho que é justo, quando a gente fala sobre esse jogo, Marcos e Rafael, a gente fazer algumas menções honrosas, né? Até sobre a escalação. Porque o Bochecha foi muito bem na partida. Eu achei, assim, na função dele. E defensivamente também ele evoluiu bastante. Foram 7 desarmes no jogo. Eu acho que ele tinha 6 desarmes no ano até aqui. Distribuição de bola muito bem. O Marcinho, verdade seja dita, não comprometeu na partida, fez um jogo até seguro, mais seguro do que a gente está acostumado. Tomara que o Barroca seja capaz de recuperar esse jogador. O João Paulo ainda entrando no ritmo, mas também acho que fez o feijão com arroz, né? É muito difícil para um jogador voltar. A gente teve essa experiência com o Luiz Ricardo, que definitivamente desaprendeu a jogar depois que quebrou a perna. Mas eu ainda conto com o João. Deixa eu levantar um ponto interessante que eu vi esses dias, não sei se foi no Twitter ou no Facebook, sobre o esquema de jogo do Barroca e a adaptação dos jogadores. A gente sabe muito bem que o Eric é um jogador agudo, que parte para cima em velocidade. Como vocês enxergam o Eric nesse esquema do Barroca, tendo que girar mais a bola, tocar mais a bola e, consequentemente, vai perder de uma das suas principais qualidades, que é o drible, que é a transição rápida para o ataque. Como vocês conseguem enxergar isso? Muita gente também falou do Carly, né, que ele pode acabar sendo prejudicado nesse esquema, porém, no sábado ele até fez uma boa partida. Marcos, Thiago, vocês enxergam dessa forma? Como vocês preveem o futuro do Eric jogando com a gente? Olha, eu acho que o Eric ele vai sofrer, vamos dizer, sofrer um pouquinho. Ele, por algumas vezes, ele já mostrou alguma predileção por ficar com a bola, né? O famoso leva para casa. Mas eu acho que ele vai ter que se adaptar nisso daí. Tudo bem que o Eric é o nosso jogador mais agudo, de drible, de velocidade, mas assim, ele vai
por um lado que ele vai sofrer, que ele vai ter que soltar um pouco mais a bola, eu acho que ele pode canalizar e potencializar essa virtude dele da velocidade, do partir para cima, para tornar o time mais agressivo, né? Para não ficar só nessa coisa de tocar e não conseguir infiltrar. Eu acho que o Eric ele vai ser importantíssimo nessas infiltrações ali para achar o Diego Souza, para conseguir uma tabela dentro da área e ele também fazer muitos gols. Então, não, assim, por um lado ele sofre porque vai ter que soltar mais a bola e eu acho que isso é uma coisa que eu reparo já há um tempo, que o Eric ele às vezes segura demais, mas por outro lado ele vai poder potencializar essa virtude dele, da velocidade do drible, né, e da infiltração. Entendo. E vamos lá. Quinta-feira, Bahia, 8 horas. E depois, domingo, Fortaleza. 6 pontos. Como é que vocês enxergam esses dois jogos? É obrigação vencer. Não tem outra palavra, não tem outra frase, não tem justificativa para qualquer resultado diferente de vitória. Porque a gente está... Primeiro, porque a gente está jogando dentro de casa. E dentro de casa é obrigação fazer ponto, é obrigação vencer. E segundo, porque com todo respeito, nós estamos falando do Fortaleza, que foi massacrado pelo Palmeiras agora, e do Bahia, apesar de ter vencido agora nessa rodada, uma boa vitória sobre o Corinthians, não é tão competitivo quanto já foi até na temporada passada. A gente precisa muito da vitória. A gente está numa situação que a gente não pode jogar mais pressão sobre o trabalho do Eduardo Barroca, que precisa de tempo, e, enfim, a gente não pode também arriscar e perder ponto em casa no campeonato, ainda mais nesse momento. Até porque essa sequência inicial talvez seja das sequências mais favoráveis ao Botafogo em todo o campeonato. Porque a gente vai ter Fortaleza, vai ter Bahia, Fortaleza, aí tem o Fluminense, que é um clássico, pode vencer, aí tem Vasco, tem CSA, Palmeiras também comanda, jogo em Brasília, e aí vai ter um jogo contra o Grêmio. Assim, não são jogos que são impossíveis de se cogitar uma sequência de vitória. Então, para mim, é obrigação vencer. Tá comigo, Marcos? Olha, tô completamente. Acho que Bahia e Fortaleza tem que ser 6 pontos. No podcast passado eu falei sobre o planejamento num campeonato longo, né? Existem partidas em que você até admite que perder não é algo, né, o fim do mundo. Por exemplo, o Botafogo perder para o São Paulo no Morumbi, e São Paulo tem um mando de campo muito forte, não é problema nenhum, né? Óbvio que a gente quer vencer, ninguém planeja perder, mas nesse caso agora de Bahia e Fortaleza, são 6 pontos. Por mais que o Bahia tenha, né, vencido o Corinthians, venceu por 3-2, um resultado apertado, um Corinthians que joga um futebol muito fraco, que chegou às finais do Campeonato Paulista, passando nos pênaltis contra o Santos, tendo problemas para passar também contra o Ferroviário, vencendo ali o São Paulo na conta do chá, o São Paulo se encontrando ainda com o Cuca. Então, assim, não vejo no Bahia, com todo o respeito, um time para ameaçar esses 3 pontos, e muito menos no Fortaleza. O Fortaleza está vindo agora da Série B, o Botafogo tem de emplacar 6 pontos nessa sequência aí, não tem outra opção. Reforçar que a gente precisa, por estar jogando em casa, fazer do Newton Santos a nossa casa, e isso passa muito também pela presença da torcida, né? A gente não pode cogitar abandonar o time ou deixar de ir, até porque eu, sinceramente, do fundo do meu coração, sem querer fazer média, acho que o Barroca merece essa confiança, até pela forma completamente diferente que o time jogou, apesar de não ser o suficiente, mas também apesar do pouco tempo de treinamento para mudar radicalmente o estilo de jogo como ele fez. Bom, vamos então aguardar até quinta-feira, vamos torcer para o time conseguir evoluir mais um pouco, né? Teve uma evolução bem notória em relação ao estilo de jogo do Zé Ricardo. Vamos torcer agora para que a gente consiga concluir as jogadas, porque o problema realmente foi no último terço do campo. Então vamos aguardar o jogo de quinta-feira. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso futebol? Rafael, só eu quero fazer uma sobre a questão da evolução. Eu postei lá no Twitter que, óbvio que ninguém estava satisfeito, porque perdeu, mas o time teve uma evolução e tal. Aí eu recebi uma resposta que foi assim: não adianta de nada você evoluir de menos 10 para 0. Aí eu parei, pensei. A primeira coisa que eu pensei, de menos 10 para 0 é 10 de evolução. Mas, não, realmente, né? Mas
A segunda coisa que eu pensei foi o seguinte: em 10 dias de trabalho e após uma partida, tinha que evoluir para quanto? E nós, só para te dar um gancho até, nós agora sabemos o que esperar do Botafogo em campo. Isso, para mim, é fundamental. Assim, a gente agora tem uma ideia. A gente não tinha ideia de jogo alguma. Porque o número de posse de bola, o Botafogo contra o Juventude teve 70 e tantos % de posse de bola, mas não tinha ideia do que estava fazendo em campo. Ele só sabia que tinha que botar a bola lá dentro daquele retângulo, que isso é o básico do futebol, entendeu? Se não dissessem isso para os jogadores, talvez eles ficassem chutando a bola para o lado, para cima, para ver o que acontecia, entendeu? Mas assim, agora a gente sabe o que vai fazer, agora a gente tem uma ideia, deixa o homem trabalhar e a gente vai ver, entendeu? Perfeito, vamos girar então, vamos falar um pouco do nosso basquete, que orgulho que esses caras estão dando pra gente. No sábado, às 14h, o Botafogo ganhou do Pinheiros e obrigou o quinto jogo da série, que vai ser lá em São Paulo. Uma partida completamente espetacular dos garotos, eles colocaram acho que 20 pontos de diferença no final das contas, e vamos torcer, porque o jogo já vai ser amanhã, né, 8h, segundo o Thiago tinha comentado, em off. Isso. E vai passar ao vivo no Facebook. Então vamos todos torcer para que a gente consiga, e se passarmos, vamos enfrentar o Flamengo. E aí o buraco é mais embaixo. Vamos ver como é que vocês estão nessa expectativa. Cara, chegar nessa condição de estar numa semifinal do NBB mostra e premia um trabalho que é bem feito, né? Que é um projeto apoiado do Botafogo. O Botafogo em si não perde, não gasta com o projeto. É sensacional. Eu tenho um apego muito grande ao basquete por causa da história da fusão do Botafogo, né? Para quem quiser saber mais, tem um post lá no meu Twitter sobre isso, no Botafoguiano. Mas imaginar um cenário que o Botafogo chega na semifinal já é fenomenal. Os caras estão 100% em casa nos playoffs. É torcer. Independente do resultado de amanhã, já extremamente orgulhoso, assim, sabendo do esforço e da dedicação da raça desse time. E é bacana demais ver essa evolução toda. Eu queria destacar na vitória de sábado, além do Jamal, que estava impossível. Eu não peguei o jogo inteiro, mas a parte que eu peguei do jogo, nossa, o Jamal estava demais. Tava fazendo, como diria o Galvão Bueno, tava fazendo uma graça. Tava solto. Até confusão arrumou e tá certo. Ei, Marcos. Os caras... Oi, pode falar. Deixa eu fazer um comentário. O Jamal, no segundo tempo, realmente ele melhorou bastante, mas a gente tem que frisar que no primeiro e no segundo quarto ele terminou zerado. Mas realmente, a partir do terceiro, ele virou a chave dele, começou a caçapar bola de 3, aí depois confusão no final do jogo. Mas pode concluir. Foi justamente a parte que eu peguei do jogo, a parte final, porque eu tava nos meus afazeres domésticos de todo sábado. Enfim, casem só para vocês verem. Mas enfim, continuando. Mas para mim o destaque assim, disparado foi a torcida. A pressão que a torcida faz é um negócio de doido. A torcida do Botafogo grita o tempo inteiro, transforma as Caselaias assim, num caldeirão. Você que estava lá, Rafael, de repente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas, cara, eu achei sensacional. Eu tava de casa me sentindo lá no Oscar Zelaya, com o papel que a torcida estava desempenhando. Não, eu tô até meio rouco ainda. Minha voz tá uma desgraça de sábado. Porque, cara, o que a gente grita lá é fora do normal. E como é um ginásio, é pequeno, fica muito maior. Então, se tiver 10 pessoas gritando, fazem um barulho. Mas sábado tava lotado. Então, assim, foi sensacional. O clima realmente dentro do ginásio é fantástico. Então, quem tiver oportunidade, vamos torcer pra gente passar de fase, pegar o Flamengo. E aí, quem tiver oportunidade de ir, cara, eu tenho certeza que não vai se arrepender, porque esses caras estão dando a vida dentro de quadra. Destaque só, Rafael, para a volta do Murilo Becker, que depois de muito tempo parado por causa da lesão no ombro, voltou jogando bem. Principalmente para a partida do Coelho, né? Que enquanto o Jamal ainda estava se guardando ali para a etapa final, chamou a responsabilidade e também no segundo tempo. Para mim, o Coelho foi o nome desse jogo.
Perfeito. O Coelho, eu não sei quantos pontos ele terminou, mas com certeza foi de 28 para cima. E a partir de um determinado momento ele já estava com 28 pontos. Foi dessa vitória. Coelho, pode falar. Desculpa, foram 29 pontos. Isso. Coelho, Diego e o Murilo jogaram muito bem, muito bem. Aí, como o Marcos falou, o Jamal melhorou no segundo período, né? No terceiro e no quarto. E aí sim, o time engrenou de vez. O Cauê também fez uma partida honesta, não teve um grande destaque, mas fez uma partida boa também. Mas principalmente Coelho, o Murilo e o Diego, que também colocou cada bola de 3, que eu vou te falar um negócio. Esses caras estão jogando muito, eles merecem o nosso apoio de qualquer forma. Então vamos torcer bastante amanhã para que a gente enfrente o Flamengo e também faça duelos honestos contra a equipe da Gávea. Galera, vamos girar o assunto então para finalizar o nosso podcast. Vamos falar do personagem político aí que agora está bastante ativo no clube, nas redes sociais novamente, Carlos Eduardo Pereira. Ele, durante essa semana que passou, ele deu 2 entrevistas, uma para a Rádio Botafogo, outra para o Botafogo no Coração. Parabenizar os 2 canais pelas entrevistas com o Carlos Eduardo. Bom, e algumas frases que ele... Uns assuntos que ficaram bem, bem marcantes durante a semana. Inclusive, ele chegou a fazer um comentário no tweet que eu fiz em relação a uma frase. Ele disse o seguinte: o Botafogo não é um clube, historicamente, de grandes conquistas nacionais. Ele também falou que o Botafogo não é um clube com grande volume de títulos. E, assim, é óbvio, você só precisa saber contar para saber quantos títulos o Botafogo tem a nível nacional. Tem 2 brasileiros, uma Copa Sul-Americana, que é a Conmebol de 93, alguns estaduais, mas isso não entra no mérito. Só que a grande questão não é a frase, é óbvio, não é para um vice-presidente soltar uma frase dessa, não existe. Mas ele falou. E qual foi o grande problema dele ter falado essa frase? Foi o tom utilizado. Um tom conformista, um tom como muleta para o mandato dele, que não houve título de expressão. Quer dizer, ele se orgulha de ter ganho a Série B, para a gente não é um orgulho, é só uma obrigação. Pois é. E um tom muito conformista, um tom, às vezes, até debochado com o André. Ele discutiu bastante com o André nessa entrevista. Bom, e aí ele colocou lá nos comentários da minha postagem que eu estava distorcendo os fatos, que não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. E aí eu respondi a ele falando que ninguém discordava da frase dele. A gente discordava, e sim muito, do tom conformista e, como disse anteriormente, servindo de muleta para defender o mandato dele, que também não houve título algum a nível nacional, tirando a Série B, como eu já disse agora há pouco. Como vocês enxergam Carlos Eduardo Pereira hoje na política do Botafogo, rapaz? Essa aparição dele no Twitter, que supostamente é para se defender, a mim não espanta. Eu já havia falado em outras oportunidades aqui no podcast, porque ele e sempre foi uma figura que sempre gostou de estar aparente, de aparecer, de dar entrevista, de chamar atenção, caçar briga. Ele fez muito isso quando era presidente, em especial com o time da Lagoa. Mas sobre essas 2 declarações, é óbvio, as pessoas, e até os rivais, ele não mentiu. Ele não mentiu, a gente sabe que ele não mentiu, a gente sabe da situação, dos números, da quantidade de título do Botafogo. O problema foi, no contexto da entrevista, ele ter usado isso como fator justificador, como fator de não me cobre o que o Botafogo não tem, ou não me cobre o que o Botafogo não é. É quase em um paralelo na mesma linha do que o Jair Ventura falou lá sobre o Everest, né? Não me exija subir o Everest se eu nunca subi. Sobre a outra declaração, essa mais recente, ele falou que a Série B é sim motivo de orgulho, porque o Vasco não venceu e o Fluminense não pagou. Sinceramente, não me importa o que os meus rivais fizeram ou não fizeram na Série B. Me importa é o fato de eu ter ido para a Série B, e vencer a Série B para um time do tamanho do Botafogo não é mais do que sua obrigação, né? Assim, e vencer como fez, com antecedência mesmo. Se possível, vencer invicto 100%, porque não era pra gente estar lá. Thiago, perfeito. Sobre a primeira declaração dele, aliás, antes de eu falar,
eu quero repetir 3 vezes aqui, porque se chegar no CEP, as minhas críticas são aos comportamentos e às frases, e não ao CEP. As minhas críticas são aos comportamentos e às frases, e não ao CEP, em sua pessoa. As minhas críticas são ao comportamento e às frases, e não ao CEP em sua pessoa. Só para ficar bem claro. Mas, enfim, ele fez justamente isso. Usou como muleta na primeira frase, e é uma coisa que vem há anos, aquela coisa de que pegamos o Botafogo no pior momento da história, como se a época do Bebeto de Freitas não existisse, que o Botafogo ali quase acabou sim. E para mim, essa última também, né? O Fluminense não pagou a Série B, o Vasco não subiu campeão. Presidente, ou ex-vice-presidente, ex-presidente, enfim, faça-me um favor, sabe? É de uma mediocridade abissal. É uma coisa assim que desnecessário. Primeiro que é desnecessário. Assim, o que o torcedor botafoguense tem a ver com o Fluminense na Série B, com isso entre o torcedor, de ficar zoando, tá? Agora, ele é vice-presidente geral do clube. Ele representa o clube. Ficar comprando meia dúzia de briga com o rival, entendeu? E outra, isso, por muito tempo, alimentou o cada vez menor prestígio que ele tem, né? Alguns torcedores ainda têm um prestígio, veem nele uma figura mítica, vamos dizer assim, mas é polêmica vazia, polêmica baixa que, no fim das contas, mais prejudicou o Botafogo do que ajudou. Então, essa aparição dele é completamente para ganhar capital político para 2020, né? Para processo eleitoral. Pode dizer que não, mas está bem na cara. Aí está dando entrevista aí a esmo. Enfim, se ele quiser participar do podcast aqui também, para falar, vai ser ótimo, mas enfim. Convidadíssimo. Então, assim, mas o que me parece é que essas declarações, elas ainda enganam alguns inocentes. Agora, o torcedor botafoguense que acompanha o dia a dia do clube, e o torcedor botafoguense está criando esse hábito de acompanhar o clube nas redes sociais, de demandar, eu vejo uma evolução nesse sentido. Eu acho que não tem que cair mais nessa não, entendeu, o senhor Carlos Eduardo Pereira? Então, se eu fosse o senhor, eu teria muito mais cuidado nas suas declarações, porque acho que isso pode fazer com que o senhor perca o resto de prestígio que o senhor tem. E convenhamos, não dá pra gente ficar medindo por essa régua. Eu fiquei orgulhoso porque o Botafogo voltou no campo, sim, fiquei orgulhoso, tá? Como torcedor, eu acompanhei o Botafogo na sua queda e na sua subida, estive na maioria dos jogos na Série B. Agora, eu não vou ficar usando isso como grande mérito do Botafogo nos últimos anos. Não dá. Concordo plenamente com vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente vai ter que encerrar. Como eu sempre digo, a gente sempre pode continuar falando sobre Botafogo 2, 3 horas, mas infelizmente hoje não dá mais. Eu quero agradecer novamente o Thiago, o Marcos pela disponibilidade de estarem sempre aqui com a gente. Vocês querem dar alguma mensagem final? Falar sobre o jogo de quinta? O que vocês têm para falar para a gente? Continuar com apoio ao Barroca e confiança nesse trabalho, que eu acho que a gente consegue ter um bom ano, pelo menos um ano sem susto no Campeonato Brasileiro, quem sabe almejar alguma coisa na Copa Sul-Americana. No mais, só agradecer. Desculpa, Thiago. Não, sem problema, eu dei uma pausa dramática. No mais, só agradecer aí ao Rafael mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no podcast, e é isso aí. Meu destaque eu coloquei uma enquete lá no Twitter, agora aqui, há pouco tempo, para perguntar pro pessoal o que eles acham que o Botafogo vai brigar no Campeonato Brasileiro. Por enquanto está ganhando brigar por vaga na Sul-Americana. Tem uns 8% que estão acreditando em título ainda. E para encerrar aqui, eu vou fugir do protocolo, queria mandar um beijo para minha esposa que fez aniversário ontem. Eu não sei se pode fazer isso, qualquer coisa você corta, mas eu tô falando aqui. Quinta-feira, vamos lá. Quinta-feira, que é bom, que senão ela me mata. Enfim, quinta-feira, vamos lá. Vamos garantir esses 3 pontos e vamos para cima. A gente não tem que ter medo de nada, não. Vamos jogar futebol sem medo, com coragem, e vamos ganhar esse jogo. Vamos lá, Botafogo.
Vamos. Show. Obrigado, Marcos. Obrigado, Thiago, novamente. Lembrando que a nossa promoção dos copos já acabou. Vai ser sorteado entre terça-feira ou quarta. A gente está decidindo, fazendo os últimos detalhes. Mas, bom, ainda dá tempo. Se você quiser lá retweetar, seguir o Thiago e seguir o meu perfil também, você ainda pode participar da promoção. No mais é isso. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Até semana que vem com o Botafogo mais 6 pontos na tabela. Um abraço. Saudações alvinegras.